Eu acho que dá tempo de nós cantar um, né? Enquanto está distribuindo, eu vou dar uma notícia boa para vocês. Quem gosta de notícia boa? Eu estava vendo um local para a gente passar o ano novo, né? Porque a gente não tem nem a cabeça do mundo aqui. Aí eu acabei de receber um e-mail confirmando. Mas dependendo da gente agora, eu vou dar a resposta positiva. Que a gente vai querer. Quem vai passar o ano novo na igreja aqui? Tem gente que ainda não levantou não. Mas precisamos lotar lá, viu, gente? Legal, galera. Então a gente está fechado com a cantareira para a gente passar o novo lá. É um lugar maravilhoso aqui em Niterói. Lá cabe todo mundo. Quem mora em São Gonçalo pode até ir de ônibus, não precisa nem preocupar com o carro. Né? Então, espalha para mim. Final de ano na Lagoinha de Niterói, cantareira, entrada franca, claro. Vai ser um cultão. Ei, filha. Tá? Então, culto, a gente vai marcar os horários e tudo mais, tá? Vamos junto. Não, notícia boa, o pessoal fica feliz, hein? Quer cantar uma música? Vai sentar para cantar uma música comigo? Dá honra para vocês cantar comigo, eu sou uma música. Gente, cantar comigo, eu canto pra caramba. Vamos louvar o Senhor.
para todo mundo? Amém. Glória a Deus. Queridos, depois no intervalo, vocês vão ter a oportunidade de adquirir os CDs do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Tem vários títulos ali. Na minha mão eu tenho aqui Deus de Promessas, ao vivo. Olha para mim. É impossível, mas Deus pode. E se eu não tiver errado na conta, o mais recente é esse. Ao Deus das causas impossíveis. Eu quero que você vire para o irmão ao seu lado e fale: duvido que você me dá um livro desse, um CD desse presente. Um livro na cabeça. Quando eu era criança, pelo menos, quando os amigos queriam que alguém fizesse uma coisa, era só falar: duvido que você fale, duvido. Né? E a gente acabava fazendo isso. Eu já depois de grande, de adulto, já casado, uma vez eu estava no Canadá, fui visitar Niagara Falls, aquelas quedas, e estava no inverno, tudo congelado, estava uns 15 graus abaixo do zero, e a gente estava assim, todo cheio de blusa, né? Cachecol no pescoço, gorro, luva na mão, calça por baixo da calça, e mesmo assim a gente não aguentava o frio. Aí a gente foi buscar abrigo numa casinha, num ponto de venda deles, vendia souvenir, lembrança, lá era aquecido, aí deu para tirar aquele monte de roupa. Aí eu lembro que um irmão da igreja que tinha ido comigo olhou para mim e falou: pastor, duvido que você tirou uma foto lá fora sem camisa. Ele falou: aquele duvido ficou martelando na minha cabeça, parece que eu não conseguia me livrar daquilo. Eu falei: pega a câmera. Aí ele duvidou, né? Eu falei: pega a câmera, vamos lá. Aí saí, arranquei aquele monte de blusa, fiquei sem camisa, fiz uma coisa, tirei a foto, irmãos, voltei desmaiado no carro embora, tamanho choque térmico que foi, né? Mas fiz, só porque alguém falou duvido. Então vira pro outro irmão e fala: duvido que você me dá um CD desse. CD, querido, você vai ver que estão vendendo ali a R$10 cada um. Se não tiver esse, o novo também, a 10. Cartão de crédito ainda. Se não tiver, parcelando em 5 de 2, deve estar parcelando umas 4 de 2,50. Então, tem alguém aqui hoje fazendo aniversário? Eu queria muito te dar os parabéns. Parabéns, feliz aniversário. Vou te dar um CD de presente, vem cá. Vou deixar você escolher um. Pede, rapaz, duvido da outra. Parabéns, viu? Gente, se alguém quiser dar mais presente para eles dois. Eu estou impressionado, gente. Quem veio de mais longe? Eu acho que fui eu, Curitiba. Nova Iguaçu. Belém. Duvido que alguém ganhe de Belém. Escolhe um. Oh, minha avó veio da Bahia. Um representante dos belemitas. Ah, mas já mora aqui, já mora aqui. Tá morando no Rio. A gente tá morando no Rio, é verdade? Não. Vocês moram em Belém? A gente mora, não, a gente mora aqui. Tá morando aqui, é voluntário. Aqui, ó. Eu acho que a gente não foi claro nas regras, também não dá para culpar eles, né? Senão vai parecer que eles são aproveitador. Agora, a gente tem que dar um CD, pelo menos, para indenizar a vergonha que ela passou de quem está frente. Realmente de mais longe. Eu queria dar um CD para ela. Isso, fui com a sua cara. Você mesmo. Glória a Deus. Lucas, antes de começar, antes de começar, diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Preciso explicar isso.
importa, que ajuda a mulher, que carrega a parte dela. Dá um exemplo aí, mostra. Aqui, por favor, todo mundo fotografando, vai lá. Mas é bom que o dinheiro fica comigo. Além de ser um cavalheiro, é um mão de vaca. Diz que o dia fica com ele, ela não dá. Tudo bem? Tudo alguma coisa? Gente, nós vamos... Nós estamos treinando para ficar um pouquinho mais parecido. A próxima acho que sai um pouco mais, né? Na verdade, eu queria agradecer e protestar o Bluetooth, que eu pedi para preservar minha franja ontem. Na hora que eu vi, ele sumiu com ela, e era para ficar mais parecido com aquele camarada que tem menos cabelo. A gente quer compartilhar junto uma palavra, nós vamos ir alternando, e se parecer que a gente está brigando, que a gente está mesmo. Tô brincando. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 7. Eu queria agradecer nossos amigos queridos do Apacentado do Louvor, que são sempre uma bênção. E eu sinto quase pecando de ter dado tão pouco tempo agora, mas daqui a pouco, na segunda sessão, a gente vai aproveitar um pouquinho mais. 1 Coríntios, capítulo 7. Ok, e alguns irmãos têm trauma da palavra sessão. Na segunda reunião. No segundo tempo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. O texto diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Quero ler o texto na NVI, a Nova Versão Internacional, que diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A tradução da nova linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim: o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Interessante que essa palavra que foi traduzida como dever, ela no original grego é a palavra ofeilo, significa dever no sentido de dever dinheiro, de estar em débito com aquilo que é devido, uma dívida. Então, a Bíblia mostra que nesse relacionamento, né, como marido e mulher, a gente não entra apenas com direitos. Quando você olha as reclamações, e gente, todo lugar, todo relacionamento tem suas reclamações. Alguns menos, outros mais, outros muito mais, né? Mas normalmente as queixas, os protestos dentro de um relacionamento é sempre a pessoa se queixando dos seus direitos que não estão sendo atendidos. Ontem, quando a Kelly compartilhou aquela palavra num tempo recorde, né, sobre destruir a mentalidade parasita, ela mexeu num dos assuntos que para mim eu coloco assim no patamar dos mais importantes dentro de um relacionamento. Se a gente viver o relacionamento apenas com essa mentalidade parasita, querendo sugar o outro, em vez de oferecer, nós vamos consumir esse relacionamento muito depressa. Agora, se a gente tiver a mentalidade do que Jesus ensinou, que mais bem-aventurada a cruz é dar do que receber, entender que aquilo que nós damos também volta. Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados, porque tudo que vai, querido, volta. Agora, Jesus diz: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, quando a gente oferece algo, nós não vamos deixar de receber com isso. Ontem, aquele citou aquele texto que diz que o homem casado não sairia à guerra durante um ano. A Bíblia diz para promover a felicidade a mulher que tomou por esposa. A gente tem dito para os nossos jovens aquela frase que nós aprendemos com nossos amigos de Brasília, de dizer: se você quer ser feliz, não case. Às vezes eles ficam olhando assustados.
né? A gente disse, se o seu único objetivo for ser feliz, não case. Você tem que entrar para fazer alguém feliz. E se os dois tiverem essa mentalidade de querer fazer o outro feliz, é bem melhor do que cada um tentar sugar o outro para a sua própria felicidade. E é importante que a gente veja que no relacionamento a gente não tem só direitos, a gente tem deveres, a gente tem obrigações uns para com os outros. A Bíblia fala de uma dívida que o marido tem com a sua esposa, de uma dívida que a esposa tem com o seu marido. E a gente quer dar uma palavra aqui, como eu falei antes, não só para os casados, né? Mesmo para aqueles que não são casados, e ainda creem que vão casar, para aqueles que está faltando fé, né? Tem gente que está faltando fé, tem gente que não, pastor, está faltando o futuro cônjuge, né? Mas eu acredito que essa visão e essa perspectiva bíblica vai abençoar a gente como um todo. Só antes da gente começar, nós vamos falar de 4 deveres dos homens, 4 deveres das mulheres. Então nós vamos alternando, né? Eu vou falar de um dever e uma responsabilidade do marido para com a esposa, a Kelly vai falar outra da esposa para com o seu marido, e a gente vai equilibrando a pegação, o ensino da palavra e trazendo também sempre as perspectivas diferentes. Mas antes de fazer isso, eu queria dar alguns conselhos. O primeiro deles, coloque o foco na sua dívida. Porque normalmente quando nós estamos falando, principalmente quando o assunto é casamento, estamos falando a casais, as pessoas acham que a gente não percebe. Não tal de cotovela para cá, belisca ali, viro, ou só aquele olhar, tá vendo? Né? E normalmente a gente tem essa facilidade de enxergar o cisco no olho do irmão. E às vezes, né, a gente não consegue enxergar a trave que está nos nossos olhos. Eu me lembro de um dia que eu vi uma cena, né, em público. Eu vi um marido assim, falando de uma forma com a mulher e os filhos, e depois que a coisa passou, eu olhei para aquela e falei, é muito feio que aquele camarada fez. Aquele disse, pois é, eu sempre tento te dizer. Eu olhei para ela e falei, você está de brincadeira. Quando você reclama, não é isso que eu faço. Ela disse, muito parecido. Eu falei, não pode ser. Porque, querido, muitas vezes a gente não consegue enxergar a nossa parte, mas a gente é bom para ver o defeito dos outros, né? Então, assim, em vez de jogar para o outro aquilo que nós vamos ouvir, foque na sua dívida, naquilo que precisa ser consertado em você. Eu creio que essa seria uma boa dica. Jesus, quando contou aquela parábola do credor incompassivo, ele mostra que quando se trata dos erros da gente, a gente quer compreensão, quer perdão. Mas quando se trata dos outros, a gente às vezes não tem misericórdia, né? Então, eu quero pedir isso para você antes. E eu lembro sempre daquele texto quando José se revela para os seus irmãos no Egito, né, dizendo, eu sou José. E logo que ele pede para eles saírem do Egito e buscar seu pai Jacó, o primeiro conselho que José dá para eles na hora de sair de viagem, ele diz assim, não brigueis pelo caminho. O que ele está dizendo? Tenho certeza que na hora de sair daqui, um vai querer começar a jogar culpa no outro, né? Ele diz, não brigue pelo caminho. Então, outra coisa boa, né? Não use aquilo que nós vamos falar, para depois você ter uma discussão, né, no seu casamento sobre o que está certo e o que não está certo. Como a gente quer falar da dívida e não dos direitos, não cobre aquilo que você sente que o outro não está fazendo. Eu não estou dizendo que a gente não deva discutir a relação, avaliá-la, mas principalmente hoje, depois do que você vai ouvir, foque mais na sua parte, em se questionar e pedir com a graça de Deus, para que você enxergue se você está pagando a sua dívida. Amém. Mas hoje nós não vamos cobrar nenhum direito. Amém? A minha dívida para com a Kelly, o meu dever para com ela, é um direito que ela tem. O dever e a dívida dela para comigo é meu direito. Mas nós não vamos focar a parte do direito, nós vamos focar só nos deveres. Eu quero dizer, apertem os cintos. E, na verdade, a gente sabe que nós vivemos assim, a palavra de Deus, ela precisa ser realmente um prumo para nós, né? Nós precisamos estar atentos. E a gente vai falar muitos princípios que eu acredito que muitos de vocês conhecem, né? Mas o que nós precisamos é trazer todas essas coisas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, que seja um tempo da gente poder realmente rever lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, né? A palavra diz assim, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo
Caramba! Oh, glória! Segundo tudo quanto nele está escrito. Né? Então nós temos que ser muito zelosos. E é por isso que eu acho muito importante a gente atentar para esses princípios que são básicos e não podem faltar no nosso dia a dia. Amém? E quando eu li um livro que muitos de vocês, né, eu recomendo muito às mulheres, que é A Experiência da Mesa, da Debbie Tyros, não sei quantos, né, puderam ler, mas é um livro muito interessante para nós mulheres, que traz edificação. E no começo do livro, ela fala sobre a importância de atentarmos nos princípios da palavra, realmente nos seus detalhes, e fazer realmente, tomarmos cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Né? Porque ela fala que muitos realmente problemas dentro das nossas casas não acontecem por causa de um grande evento, mas acontece por causa de pequenas coisinhas que são negligenciadas. Né? Às vezes a gente vai ignorando algumas coisas que estão acontecendo à nossa volta, que são coisas que vão trazendo dor ao coração, vão trazendo frustração, e a gente vai deixando passar, e de repente aquilo se torna uma grande bola de neve, né, e rouba a alegria do relacionamento, rouba a alegria, né, da companhia um do outro. E ela fala de um exemplo que eu achei muito interessante. Ela fala sobre aquele ônibus espacial, aquela nave espacial chamada Columbus, que foi lançado, né, no espaço após um grande investimento, né, no seu projeto, na sua execução, e depois de um tempo, acho que alguns devem se lembrar das notícias, que essa grande nave, ela explodiu no espaço. E foi gastado, então, mais um grande valor em pesquisas para se descobrir o que tinha dado errado. E depois de muito estudo, eles verificaram que o problema era uma falha estrutural em algo muito simples, que era uma parte que era responsável pela refrigeração da estrutura da parte externa. E por causa desse pequeno detalhe, toda aquela grande engenhoca, né, se explodiu e acabou em nada. E também nós podemos usar isso contra os nossos relacionamentos. As pequenas coisas são importantes, as pequenas coisas fazem diferença. Né? Então nós vamos estar vendo os nossos deveres agora. Eu brinco, aperte o cinto, porque eu não sei você, mas é gostoso a gente assim, exigir algo que é do nosso direito. Né? Mas às vezes quando a gente é um pouquinho assim, cobrado naquilo que é o nosso dever, né? Às vezes a gente já tem aquelas respostas rápidas da nossa carne. Mas eu faço, eu sei. Né? E às vezes a gente não consegue receber muito. Na verdade, todo mundo gosta de elogio. Aqui alguém não gosta de elogio? Tem alguém que não gosta de receber elogio? Todo mundo é normal, graças a Deus. Todo mundo gosta de elogio. Mas crítica, né? Às vezes uma palavra que às vezes você quer falar, olha, não está assim muito bem, já soa como uma crítica, e às vezes a gente tem tantas reservas. Então hoje, diante do Senhor, nós estamos baixando as nossas reservas, amém? Para a gente poder receber o confronto, né, que vem de Deus. Ontem o Luciano estava reforçando isso na palavra, que o Senhor, o nosso Deus, é um Pai para nós. E Ele nos corrige porque Ele nos ama, Ele se importa. Então, que nós possamos ouvir do Senhor nessa tarde, melhorarmos aquilo que nós temos para melhorar. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, abra comigo lá no versículo 3. Eu quero, a partir desse texto, falar o que eu coloco assim como o primeiro dever do homem dentro do relacionamento conjugal, dentro do casamento, não só para com a mulher, mas para com os filhos. A Bíblia diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A expressão cabeça, ela é usada no sentido de governo, para falar não só de autoridade, mas de comando. A língua portuguesa, nós já não usamos tanto essa expressão cabeça, como por exemplo eles usam no inglês. A gente fala de um quartel-general, no inglês eles falam, né, da cabeça de comando. A gente fala de um pastor titular numa equipe com vários ministérios, ou sênior. No inglês eles usam a expressão head pastor, né, que é o pastor cabeça. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. Né? Nenhum de nós questiona o fato de que há uma autoridade do Senhor a qual nós temos que nos submeter. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus se sujeita ao Pai. Então, da mesma forma como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Não significa que o homem é cabeça sobre qualquer mulher, mas sobre a sua esposa. E normalmente quando a gente mexe nesse aspecto, existe um desconforto, às vezes mais da parte das mulheres. A Kelly vai mexer
nesse assunto depois, porque a maioria de nós faz uma associação inconsciente de que quem tem que se submeter não tem o mesmo valor. Gente, é errado a gente pensar isso, não só da perspectiva bíblica, né, mas mesmo emocional. Eu creio que toda mãe entende que os seus filhos devem a ela, além de honra, obediência. É um princípio bíblico. As mães concordam com isso? E não é porque os filhos têm que se sujeitar à mãe que os filhos não são importantes. A maioria das mães, a não ser que tiver um problema sério, morreriam pelos filhos, porque amam os filhos, sabem o valor dos filhos, e nenhuma mãe vai dizer que o filho não é importante porque tem que se sujeitar a ela. Nós também não podemos, quando entramos nesse assunto que vamos falar primeiro, né, de o homem assumir a sua responsabilidade de seu cabeça e passar a imagem de que isso gera qualquer desvalorização. Eu gosto da maneira como meu pai falava do assunto, e ele dizia que a mulher é o vice-presidente do lar, né? Assim fica um pouco melhor. Mas a verdade é que todo mundo, querido, quer ter um pouquinho de autoridade e mandar um pouco. Quando nosso filho Israel devia ter em torno dos 3 anos de idade, ele, um dia eu não sei o que aconteceu exatamente, mas ele deu uma retrucada na Kelly. Nunca foi da natureza, do perfil dele agir assim, nem antes nem depois, mas naquele dia ele deu uma retrucada, uma enfrentada, e a Kelly, né, tentou dar uma enquadrada nele e disse: quem que você pensa que é, menino? Você não manda nada aqui não. Ele olhou para ela e falou: eu mando sim. Eu já queria entrar, ela muito sabe, deu um sinal para esperar. E ela diz: no que é que você manda? Ele olhou para ela e disse assim: nos meus brinquedos. Aí ele virou para mim e disse: você manda na mãe. Ele diz: a mãe manda em mim, irmão, manda nos meus brinquedos. Não sou a base dessa pirâmide, né? Posso não estar no topo da cadeia alimentar, mas também não estou por baixo. E talvez há esse anseio dentro de todo mundo de dizer: eu não posso estar aqui na base dessa pirâmide. Mas eu quero falar especificamente aos maridos para que assumam o seu lugar. Porque hoje em dia, irmão, está uma conversa de falar da Jezabel, dos filhos de Jezabel, né? A Bíblia diz que não houve nenhum rei em Israel, pelo menos até a época dele, que se vendeu para fazer o mal aos olhos de Deus. E a Bíblia, quando fala isso de Acabe, diz: porque sua mulher, Jezabel, o instigava a isso. Quando a gente fala do espírito de Jezabel, né, aquela mulher manipuladora, controladora, e eu gosto de dizer que só tem Jezabel onde tem Acabe. Então tem homem que fica tentando reclamar e botar a culpa na mulher. Outro dia falou: pastor, isso aí é a Jeza. Processa totalmente, está falando da esposa. Né? O espírito de Jezabel abaixou aí com a legião de Jezabel junto, né? E ele reclamando. Eu com muito jeitinho abracei ele e falei: meu querido, quero te dizer uma coisa. Se tua mulher está possessa do espírito de Jezabel, provavelmente é que você está do de Acabe. Porque só tem Jezabel onde tem Acabe. Acabe, querido, é aquele tipo de homem que não assume a sua posição, a sua postura, o seu lugar de governo. E a gente precisa entender essa visão de governo. Alguns anos atrás, esse texto está falando do homem, né, como cabeça da mulher, mas eu quero que você abra também Efésios capítulo 5. Vamos comigo para Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22, 23. A Bíblia diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Quando a Bíblia fala dessa posição dele como cabeça, está dizendo que a mulher deve se submeter ao próprio marido. Versículo 24 diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Deus estabeleceu dentro do lar uma ordem de governo. E a gente precisa entender o quão sério é esse princípio. Alguns anos atrás eu tinha feito uma cerimônia de casamento, e quando saí de lá, minha filha me fez uma pergunta. Ela disse: papai, por que é que o pai da noiva que entra com ela na igreja na hora da cerimônia para entregá-la ao noivo? Eu falei: filha, quem foi que inventou isso eu não sei te dizer, mas eu vou te dizer por que a gente aceita fazer esse ritual exatamente dessa forma. E eu achei que já era um bom momento, querido, para começar a doutrinar minha filha. Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Números, porque foi isso que eu citei para ela. Eu falei: no dia em que você se casar, minha filha, e é duro com o pai falar isso, dá uma raiva, uma vontade de derrubar os 3. Mas eu peço a oração dos irmãos que eu vou crescer e amadurecer em nome de Jesus.
Kelly, amém. Mas o ciúme dela é para o nosso filho, não é para a nossa filha. Mas ela também vai amadurecer em nome de Jesus. Do bem do meu filho. Da nossa cultura nova. Mas eu lembro que eu falei com ela, eu falei, filha, é algo que você precisa entender, que a autoridade que o seu marido, no dia que você se casar, vai ter sobre você, exatamente a mesma autoridade que o seu pai exerceu sobre você ao longo da sua vida de solteiro. Então, naquele momento, o dia em que o papai entrar com você na igreja, eu estou dizendo a esse rapaz, bendito do Senhor, aleluia, eu estarei dizendo a ele que a autoridade que eu exerci sobre você até aquele momento, eu estou transferindo, né, para ele. E ela falou, papai, tem um texto na Bíblia que fala sobre isso? Eu falei, tem. Né? E eu citei Números capítulo 30, eu quero que você veja comigo, o versículo 2, Deus está falando sobre a lei dos votos. O versículo 2 diz assim, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. A lei dos votos envolvendo o homem é um versículo, é esse versículo 2. Agora, a partir do versículo 3, a lei dos votos fala da mulher. Vamos lá. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Então, aqui o ditado, quem cala consente, é respaldado pela Bíblia. Todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Então, a moça não podia fazer um voto sem que o pai concordasse. Se o pai não concordasse, ela não deveria seguir à frente com o voto. A Bíblia diz, Deus vai te perdoar por não levar isso adiante, porque você está debaixo da autoridade do pai. Agora vamos continuar lendo. Versículo 6. Porém, se ela se casar, está falando da mesma moça, ainda sobre os votos ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e o seu marido ouvindo, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido desaprovar no dia em que ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. A Bíblia diz, a mesma moça que esperou o pai validar o voto, no dia em que ela casar, agora era o marido que tinha que validar ou não o voto. Porque ele passa a ter sobre a mulher o mesmo nível de autoridade que o pai tinha. E esse foi o momento, querido, que eu aproveitei para ter essa conversa com a minha filha. Eu falei, filha, a autoridade que o papai exerce sobre você é ruim? Ela disse, claro que não. Você me protege, você cuida de mim, você me ensina, você só me abençoa. Eu falei, filha, guarda no seu coração esse entendimento, porque essa é a autoridade que o seu marido um dia vai exercer sobre você. Não é para te controlar, não é para te dominar, né? Não é para restringir a sua vida, mas é para ser bênção na sua vida. E a gente precisa entender que Deus instituiu dentro do lar uma cadeia de comando. Quando não existe, querido, um fluxo de autoridade, de comando, o que vai se instalar é a anarquia, é o caos. Pior do que isso, quando nós não entendemos a autoridade, por não entender o fluxo de autoridade, a consequência é que muitas vezes a gente acaba rompendo, quebrando um fluxo de autoridade. Então nós vamos entrar num outro assunto que é ainda mais delicado. O livro de Romanos, no capítulo 13, diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação do Senhor. Eu não vou mexer ainda nesse assunto já, né? Mas a gente precisa entender que, assim como os filhos precisam obedecer e se sujeitar aos pais, porque isso envolve uma posição que Deus os distinguiu dentro da ordem de governo na casa, nós precisamos entender que também o marido precisa ser governo. Agora, é lógico que a Bíblia diz a quem muito for dado, muito será cobrado. No dia de juízo, quanto maior a responsabilidade, quanto maior o governo, né, maior vai ser a cobrança em cima de nós.
Mas nós precisamos entender o que é essa autoridade. A gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. Tem gente que confunde as duas coisas. Então, a posição do homem como cabeça não é para ficar gritando dentro de casa: quem manda aqui sou eu. Aliás, alguém disse que quando a pessoa tem que erguer a voz para dizer quem manda é ele, é porque provavelmente já perdeu a autoridade, né? A gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 42, a gente tem um episódio interessante, onde Jesus aproveita para ensinar os seus discípulos. Marcos 10, a partir do verso 42, os discípulos, na verdade, estavam numa discussão, porque dois deles pediram para Jesus que, quando Jesus se sentasse no trono da sua glória, eles queriam um se sentar à direita e o outro à esquerda. O que eles estavam pedindo? Eles imaginavam Jesus se sentando num trono literal, estabelecendo um reino físico. Então, ao pedir para sentar um à direita e outro à esquerda, ele está dizendo: nós queremos um ser ministro da fazenda, o outro planejamento. A Bíblia diz no versículo 41, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. São 12 discípulos. Os dois irmãos vão dizer que eles queriam lugar à direita e à esquerda. Os outros 10 ficaram revoltados. E aí, Jesus diz o seguinte, vamos lá, Marcos 10, a partir do 42. Está projetando a NVI, né? Isso, então vamos lá, vou ler a NVI. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Repita comigo: não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. E diz ao contrário: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, querido, é o cabeça de todo homem. E aqui ele está mostrando como é que o cabeça age. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O modelo de liderança de Jesus é chamado de liderança servidora. Ele é o maior exemplo que nós temos a seguir. Jesus não ficava se aproveitando da posição onde estava, né, para dizer: vocês têm que fazer tudo o que eu quero. Ele se antecipava e dizia: eu estou aqui para servir vocês. Essa é a diferença que ele tem entre autoridade e autoritarismo. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, Pedro diz aos presbíteros que é entre vós: eu, presbítero, juntamente convosco. Os presbíteros eram as pessoas que estavam envolvidas no governo da igreja. Em 1 Timóteo 5,17, a Bíblia diz: os presbíteros que governam bem. Então, está falando de governo. Aí diz assim: vocês não devem ser dominadores do povo. Ele está dizendo: o lugar de governo não é um lugar de domínio, não é um lugar de tirania. Então, a gente não pode confundir a autoridade com o autoritarismo. Por outro lado, querido, ainda que a gente separe a atitude, né, e fale de uma atitude correta, de amor, né, uma atitude de serviço, eu acredito que o lugar de autoridade tem que ser entendido. Porque os próprios homens, se não entenderem o seu lugar de autoridade, não vão exercer. Né? Eu repito, não quer dizer que só você toma decisões. Aqui ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas quando Deus criou a mulher, Deus disse: eu vou, né, fazer para o homem uma ajudadora que lhe seja idônea. Tem homem que olha para essa frase para dar uma pisadinha nas mulheres: Deus fez vocês como meras auxiliares. Eu prefiro olhar de outra forma. Deus estava dizendo para o homem, que é o cabeça do lar, Deus está dizendo: cabeção. Às vezes o cabeção vai do cabeção, né? Deus está dizendo: cabeção, você não consegue fazer tudo sozinho, nem consegue fazer tudo direito. Então você precisa de ajuda. Eu vou te dar alguém que te preenche, que te ajude a enxergar melhor as coisas, que te ajude a ponderar melhor, que te ajude a compreender e entender algumas coisas. O que me faz olhar, querido, para o fato de que o líder do lar, ele deve entender a formação dessa equipe. Há momentos, obviamente, que a melhor forma de tomar decisões é sempre sentando, conversando, dialogando, né? Há momentos na Bíblia em que Deus mandou alguns homens ouvir a sua esposa. Deus disse para Abraão, em Gênesis 21, 12, deixa eu ver se esse é o texto. Isso. Em Gênesis 21, 12, Deus disse para Abraão: ouve Sara, tua mulher, naquilo que ela está te dizendo. Sara estava dando um determinado conceito, Abraão estava relutando. Deus diz: ei, cabeção, né? Ouve Sara, sua mulher.
A gente sabe de momentos específicos, né, onde alguns homens teriam se dado bem melhor se tivessem ouvido suas esposas. Aliás, eu gosto de dizer como é que termina quando o homem faz questão de não ouvir o conselho da esposa. Termina com ela dizendo: eu falei, eu te disse, e você não me ouviu. Então, ser cabeça, querido, não é estar numa posição, né, ali onde o governo, né, é decidido tudo sozinho, de forma arbitrária, autoritária, unilateral. No entanto, querido, é responsabilidade do homem. Lá em casa, Kelly e eu conversamos essas coisas antes do casamento, né? Eu falei: amor, eu quero que você entenda, em tudo nós vamos dialogar, em tudo nós vamos tentar entrar num consenso. Irmão, pode falar mal de Ananias e Safira, porque mentira é o Espírito Santo, mas uma coisa boa, a Bíblia diz que os dois estavam de acordo, estava combinadinho, ajustadinho. Então eu falei: a gente vai entrar sempre em acordo, dentro do possível, né? E o que eu combinei com ela? Falei: amor, a gente tem que ter um consenso. Quando o consenso não acontecer entre nós, falei para ela antes de casar, o consenso sou eu. E quando a gente fala assim, sou feio, sou pesado, né? Mas eu estava dizendo o que para ela? Eu sei da minha responsabilidade diante de Deus. Nós vamos fazer de tudo para dialogar e chegar nesse consenso. Nós temos 8 anos de casado. Eu não sei quantas vezes, até um tempo atrás eu dizia foram 2 ou 3 vezes. A gente precisa rever se isso passou. Mas por muito poucas vezes, nesses 18 anos, eu tive que tomar decisões sem necessariamente ter chegado a um consenso na conversa com ela, né? Mas eu sei da minha responsabilidade diante de Deus, de cobrir, de proteger a família, de oferecer o melhor para ela, né? Para minha casa, e eu preciso agir de forma como quem entende isso. A gente falou aí desse espírito de Jezabel, porque em Apocalipse 2, Deus cita 2 personagens do Velho Testamento. Deus fala sobre Balaão, Deus fala sobre Jezabel. Eu não creio que era o nome dessas pessoas naqueles dias do Novo Testamento. Eu creio que Deus, de forma figurada, está falando da repetição do erro que acontecia nos dias do Velho Testamento. E ele diz: tens aí essa mulher, Apocalipse 2:20, chamada Jezabel, né? Deus está falando sobre a maneira como ela se comportava igual Jezabel. Que, como eu citei, se você estiver anotando, né, em primeiro livro de Reis, no capítulo 21, no versículo 25, que é aquele texto que eu citei: que não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal perante o Senhor, porque sua mulher Jezabel o instigava. Então, Jezabel, esse espírito de manipulação, de controle. E Deus deu ordens para o homem há muito tempo, de que ele tomasse determinados cuidados. Eu acho interessante que Deus fala não só de Jezabel, mas de Balaão. O que Balaão fez? A Bíblia fala do conselho de Balaão. Isso é melhor explicado em Números 31:16. Mas o episódio acontece em Números 25. Quando os israelitas estão chegando diante de Moabe, quando saíram do Egito em direção à terra de Canaã. E Balaque, rei dos Moabitas, contrata essa figura mística, misteriosa que é Balaão. Porque diz Balaão: eu sei que quem você abençoar vai ser abençoado, quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E ele oferece uma grana alta para o Balaão amaldiçoar a nação de Israel. Mas cada vez que Balaão tenta em 4 montes distintos, Deus transformou a maldição que ele tentou jogar sobre Israel em bênção. Balaque fica aborrecido e diz: eu estou te pagando para amaldiçoar, você abençoa. Ele fala que vai retirar o preço, né? E eu creio que é a segunda carta de Pedro que diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. Ele não quer perder aquilo. Então ele dá um conselho. Qual é o conselho de Balaão? Ele diz para Balaque: faz o seguinte, se não tem como a gente furar esse bloqueio, essa proteção em torno desse povo, que é o próprio Deus, porque não tem ninguém maior do que Deus, e se Deus é o mundo de proteção, nós nunca vamos conseguir tocar esse povo. Ele diz então que a gente tem que fazer é transformar o Deus que é a proteção em inimigo. E a única forma da gente transformar o Deus que é a proteção em inimigo é se a gente jogar o povo de Israel contra o próprio Deus que é a proteção. E aí o conselho que ele dá para Balaque: envia as mulheres do seu povo. Você vai ler sobre isso em Números 25. Para que elas seduzam os homens de Israel. Mas o que elas vão oferecer pelos préstimos sexuais não é uma cobrança como uma prostituição normal a ser paga em dinheiro. O que elas vão exigir desses homens é que eles se curvem diante dos deuses delas. Porque eles vão levar o povo não só à prostituição física e literal, mas à prostituição espiritual.
e diz: impossível, esse Deus que protege eles não ficar revoltado com o que eles vão fazer. E aí Balaque ouve o conselho de Balaão e diz: é isso que eu vou fazer. E naquele momento que o povo começou a pecar, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu e Deus mesmo se coloca contra o povo. Quando a gente olha essas verdades, querido, a gente precisa compreender, né, algo que é muito sério, algo que é muito importante. Porque o diabo sempre está tentando trabalhar nessa mesma linha, ele sempre está tentando trabalhar nesse mesmo caminho. E nesse texto, eu creio que a Bíblia mostra uma vulnerabilidade. Que o homem, muitas vezes, ele pode se deixar ser seduzido pela mulher. Né? Nós vemos que Eva, quando caiu na conversa do cão, conseguiu dobrar Adão. Alguém disse que estava tão apaixonado que ele pensou: já que ela vai ser lançada fora do paraíso, eu vou junto. Né? Eu acredito que não dá para a gente, né, ficar tentando especular o que aconteceu, mas Deus começou a trazer determinadas advertências. Em Êxodo 34 ele disse: vocês não vão permitir que os filhos de vocês se casem com as mulheres desses povos, porque senão essas mulheres vão seduzir os seus filhos a adorar os deuses delas. O que Deus estava dizendo? Mesmo que a mulher não batesse o pé, né, não gritasse, não desse uma sargentona dentro de casa, ela teria o poder de dobrar. O que acontece com Sansão? Sansão é o tipo de gente da Bíblia que eu nunca queria ter uma discussão com ele. Né? Você não sabe o que o cara podia fazer, o poder que ele tinha. Mas a Bíblia mostra duas situações em que duas mulheres, primeiro no casamento dele, né, com uma filisteia, depois com Dalila, duas mulheres chorando conseguiram dobrá-la. Aliás, pensa uma coisa, uma situação onde o homem não sabe o que fazer quando a mulher chora. Né? Acho que os homens vão concordar com isso. Ela não sabe o que faz. E é responsabilidade do homem entender que ele pode estar sujeito a esse tipo de influência, mas saber, eu tenho que responder diante de Deus. O homem tem que olhar para a sua mulher como ajudador e dizer: eu realmente preciso de você, eu quero te ouvir e decidir junto, mas não se deixar ser manipulado, né? Não se deixar ser seduzido, porque essa não é a maneira através da qual o governo de Deus flui. Com você, Então vamos lá, né? A mulher deve ser ajudadora. Lá em Gênesis 2:18 a palavra diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra idônea significa capaz, significa apta. Como o Luciano falou, o fato da mulher ser colocada dentro desse organograma, né, dessa organização familiar, como uma ajudadora, não mostra que a mulher é menos, ou, né, menos importante, menos especial. Deus fez cada um, né, com características peculiares para poder juntos poderem ser melhores, né? E nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus faz é bom, amém? Quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade e eu comecei a ler a Bíblia, comecei assim, a descobrir as Escrituras e achar tudo maravilhoso, mas quando eu cheguei nessa parte, eu falei logo no começo da Bíblia: então Deus fez a mulher como ajudadora. Eu falei: Deus, o Senhor parece, só que me parece, o Senhor tem uma pequena assim, preferência para com os homens. O Senhor colocou eles de cabeça, sabe? De cabeça, assim, ele é mais importante. E isso, assim, era um coração de uma menina de 15 anos, né? Que queria entender, mas eu me lembro que nesse mesmo tempo eu falei assim: Deus, mas eu sei que o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus maravilhoso. E o Senhor não seria injusto. Então, o Senhor fez algo bom, algo exato, algo na medida, algo coerente, algo correto, mas eu quero que o Senhor revele isso ao meu coração. Né? Eu venho de uma família que eu brincava assim, que a casa da minha mãe, a família da minha mãe, era a casa das 7 mulheres. Minha avó, Dona Naí, uma mulher forte, uma mulher que ficou viúva muito cedo, teve 6 filhas mulheres, né? Por isso a casa das 7 mulheres, e todas as mulheres saíram muito parecidas com a mãe, mulheres independentes, mulheres fortes. O meu avô, que faleceu muito cedo, era russo, então sanguinho bom, né? Italiano, misturado com russo, aquelas, assim, são todas mulheres bem determinadas. Eu não vou usar barraqueiras, fica bem, mas são briguentas, né? Quando querem alguma coisa. E o modelo que eu tive de mulher eram essas mulheres sempre muito exigentes, muito assim, de colocar realmente como elas queriam todas as coisas. E então isso para mim, quando eu cheguei assim para querer entender a palavra, não cabia muito naquele modelo que eu conhecia de mulher, que era uma mulher que fazia prevalecer a sua vontade, uma mulher com voz muito, né, muito que feria muito esse princípio da palavra, assim, né?
E, então eu pedi ao Espírito Santo que ele pudesse me revelar. E quando nós pedimos algo ao Senhor, ele ouve aquilo que a gente pede. Né? Então o Senhor começou a me mostrar que na verdade realmente tudo aquilo que ele faz é perfeito, mas agora não era só no nível do meu intelecto, mas às vezes eu tenho que explicar e eu quero realmente que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor fez no meu coração. Né? Eu lembro que o Senhor começou a me mostrar como nós mulheres precisamos entender. A palavra de Deus não diz em lugar nenhum que o homem que é sábio edifica a sua casa, mas diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, assim, nós vemos que a mulher ela tem um papel, uma função importantíssima dentro dessa estrutura. E nós sabemos que a mulher é aquela que transmite, né, realmente, assim, os costumes aos filhos, é aquelas que tocam de uma forma mais próxima, é aquela que... Eu achei algo muito interessante, porque eu gosto muito de história, então eu comecei a estudar um pouco mais a história da minha família, e essa mistura toda, né, de russos, italianos, eu comecei a ver, eu falei, puxa, mas a gente não sabe nada da Rússia, a gente não sabe, assim, muitas comidas, a gente não sabe, apesar do sobrenome da minha mãe ser Lokchinov, né, um sobrenome desses, eu falei, a gente não sabe muita coisa, e eu comecei a querer descobrir e pesquisar, e alguns anos atrás eu tive a oportunidade de estar na Itália com meu marido, assim, e foi maravilhoso, e eu comecei a achar tantas coisas tão familiares, e eu comi algum doce, eu falei, gente, a minha avó faz esse doce. E eu comi outra coisa e falei, gente, eu já conheço essa receita. A receita da minha avó eu nem sabia que vinha da Itália. Mas eu descobri que realmente a mulher é aquela que transmite toda essa parte, né, de conhecimento, de cultura. Eu falei, uau, que coisa tão especial. Então nós vemos como a mulher ela é tão importante. Se a mãe está bem emocionalmente, se a mãe está feliz, o ambiente da casa é esse. Uma mulher estressada, ela consegue estressar todo mundo à sua volta. Por isso que a mulher fala que é melhor ficar do lado de fora do telhado do que uma mulher bichosa, né? E eu falei que, contextualizando, né? Eu falei que hoje em dia a gente tem tantos ruídos e tantos barulhos, eu não sei se alguém aqui consegue ser estranho como eu, mas se tiver uma goteira perto de mim, eu acho legal. Eu gosto de dormir com... Eu gosto. Mas se tem uma coisa que me irrita, é uma sirene, gente. Eu morei num lugar que era próximo do hospital. E passava aquele barulho de... Eu falava, misericórdia. Não sei porque você já pensa que tem alguém ali dentro, eu não sei, mas aquilo me incomodava muito. Então, assim, traduzindo para os dias de hoje, né? Eu acho que uma mulher estressada, né, uma mulher sirene. Eu falo que para mim irrita muito mais, né? Do que uma goteira. E a gente tem que realmente, assim, entender que Deus fez tudo perfeito. Eu acho que esse é o início da gente poder entender que o lugar onde Deus colocou a mulher na estrutura é um lugar perfeito. É um lugar que combina conosco, é um lugar onde nós estamos, realmente nós temos a condição de funcionar muito bem e encontrar realização. Quando nós vemos hoje uma sociedade onde as mulheres têm alcançado realmente lugares, né, assim, dentro de estruturas de grandes empresas, em todos os lugares onde tem mulher trabalhando, e elas fazem muito bem. Às vezes a gente esquece que dentro da família a gente não pode mudar aquilo que foi originalmente pensado. A mulher ela precisa se submeter a seu esposo. E o significado, né, de submeter-se é realmente submeter-se. É render-se a, é permitir o controle de alguém, né, aceitar o conselho de alguém. Isso é você se submeter, é ter o outro como importante, é ter o outro como aceitável, e nós precisamos entender que esse lugar é uma bênção, e o Senhor revelou isso para mim como se fosse um lugar de estar debaixo de um guarda-chuva. Nesses dias chuvosos, faz tanta diferença você ter um guarda-chuva sobre você ou não, principalmente as adeptas à chapinha. Mulher entende isso. Falando assim, diretamente com as mulheres, irmã, sabe aquele dia que você faz uma escova que demorou? Sabe aquela chapinha? E aí você, assim, ao cheiro das águas, começa a levantar. Ter um guarda-chuva faz toda a diferença. E ter um marido sobre a nossa vida é ter esse guarda-chuva. É um lugar de cima. Realmente o marido tem essa função de guardar, de proteger. Nesses dias eu ouvi de uma mulher, eu sou pedagoga, eu gosto muito dessa praia de educação, de ler. Mesmo antes de ter os meus filhos, eu já lia sobre educar filhos. É algo que eu gosto muito. Mas a gente sempre aprende. E esses dias tinha uma irmã, uma psiquiatra, falando, nós temos uma escola de pais, e ela estava falando, eu achei isso assim fenomenal. Ela falou que a mulher, quando está grávida, ela emocionalmente, o processo que acontece com ela, isso através mesmo dos estudos, é como se fosse uma regressão emocional.
onde a mulher ela se torna muito sensível, ela se torna chorona. Às vezes a gente se estranha demais quando a gente está grávida. Você fala, eu não sou assim, eu chorando, não sei por quê. E realmente é uma mudança tão grande, mas Deus faz tudo tão lindo. E ela estava explicando que essa sensibilidade extra, né, que se desenvolve na mulher grávida, para ela estar pronta para atender as necessidades do bebê, as necessidades emocionais, o choro do bebê, né, para a mãe poder entender aquilo que o bebê precisa. E o pai, normalmente, ele se sente tão excluído nessa fase, né, porque a mulher, a barriga está crescendo, o neném está mexendo dentro, a mulher sente tudo, a mulher se emociona com tudo, e o homem, às vezes, põe a mão e fala, ai, que legal, mas não é a mesma intensidade. E ela falou que essa questão do homem, né, às vezes de fora, até muitas vezes se sentir excluído, ela falou que também é parte de um processo, né, de construção, porque a função do homem, nesse momento da chegada do filho, é ser muralha, é ser proteção. É ele que faz esse cerco, até para colocar limites da hora que a mulher precisa estar só, da mulher precisa, olha, gente, as visitas, né, agora o marido faz aquela crise, agora minha mulher vai descansar, ela vai atender a criança. Essa função, né, de estar cuidando de fora é peculiar ao homem. Eu achei isso lindo, nunca tinha ouvido alguém falar, né, e realmente eu vejo o Luciano, às vezes, quando eu estava grávida, ele falava, mas você está tão assim envolvida com isso, eu não vejo a hora que nasça para eu poder também pegar no colo e para eu poder participar disso, né? E isso é lindo demais. E na submissão não é diferente. Deus fez perfeito. E esses dias eu conversei quer dizer, alguns 3 anos atrás, eu conversei com uma filha de um pastor que eu fiquei admirada com o conhecimento daquela jovem de 24 anos na época. E ela estava falando assim, olha, até aqui eu me guardei, eu não me relacionei com ninguém. E eu estudei, eu me preparei para aquilo que eu sinto que Deus tem para a minha vida. E agora, então com 24 anos, ela estava aberta para ir pedindo a Deus, né, eu estou pronta, eu quero conhecer alguém e poder me apaixonar por essa pessoa, poder construir uma história juntos. E então, os candidatos, que haviam muitos, uma moça muito bonita, né, uma moça muito assim, estudada, uma moça muito assim, agradável, e ela começou então, se abriu, e muitos candidatos começaram a comparecer, né, ali a mostrar interesse, e ela então, um deles, que ela também se interessou, ele foi até o pai dela e pediu para que, se ele podia levá-la para jantar, ela aceitou. E nessa primeira conversa ela fez uma pergunta para o rapaz, e ela estava compartilhando isso, ela perguntou, qual é o seu projeto, seu plano para os próximos 5 anos de vida? E o rapaz disse que respirou, é hora de impressionar, né? E aí ele começou a falar, olha, eu me formei em Direito, eu quero ser um delegado, eu tenho me preparado assim para as provas, então nos próximos 5 anos eu me vejo casado, né? Se eu pudesse ter um filho, e eu quero alcançar esse lugar, então profissionalmente, e ela foi dando gás, falando, que maravilha, você realmente sabe onde você quer chegar, isso é muito bom, seus planos são ótimos. E aí ela deu o feedback, ela disse assim, mas eu não sou a mulher que está do seu lado. E o cara fez aquela, né, eu imagino uma cara tipo, eu caprichei tanto. E ela falou assim, porque nos próximos anos da minha vida eu não posso estar envolvida alguém que não almeja o ministério. Ela falou, os seus planos são ótimos, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te levar muito longe. Eu declaro isso sobre a tua vida, como tua irmã na fé, mas eu preciso estar com um homem que almeja o ministério, porque eu nasci para isso. Ela falou, eu não vou poder me submeter à missão de um homem, né, cujo alvo não seja parecido, pelo menos, com aquilo que é o meu coração. Ela falou, eu preciso me submeter à missão de um homem que sonhe parecido, que tenha realmente como missão viver para o reino. É isso que eu almejo. Então, eu quero realmente declarar isso, que você, foi muito legal estar com você, que Deus te abençoe, mas eu não sou essa pessoa. Olha o que ela contou isso aqui. Que sabedoria! Porque, na verdade, submissão é isso, é você se unir à missão de alguém, né? E você cooperar, então você ajudar para que aquela pessoa possa cumprir. E quando você se submete, porque existe uma forma de você estar com alguém. E se não tiver coisas compatíveis, né, não tem como. Se um sonha morar lá no Cazaquistão, outro morar lá na China, assim, tipo, não vai ser compatível. Né? E quando a frustração é tão ruim, né? Então o tempo do namoro, né, não é um tempo de conhecer fisicamente, porque o físico,
né? Deus fez tudo perfeito, funciona. Quando o emocional está bem, né? Hoje em dia no mundão, você fala, não, mas tem que testar. Não. Isso é, assim, é o reflexo de quando as coisas do relacionamento realmente funcionam, tudo vai bem. O namoro é uma consequência, uma troca de carinho, mas quando está tudo ajustado entre o casal, flui muito bem. Então a mulher precisa entender isso, e as jovens solteiras anotem isso, queridas. Qual é o seu projeto para os próximos 5 anos? E vamos realmente assim, dar o próximo passo. Se você se vê apta, ou se você se vê assim, eu quero estar junto, porque às vezes você vai sentar junto com alguém que fala assim, eu quero ser um pastor, e o seu sonho, sabe, é ser fashionista, é ser outra coisa que não está muito ligado, né? Não tem nada de errado em ser uma fashionista, mas alguém que vai viver o ministério são universos muito distintos. Quando eu conheci o Luciano, eu sou alguém que eu vou viver muito em nome de Jesus, com muita saúde, e eu gosto de conhecer coisas diferentes. Eu gosto, às vezes o Luciano fala assim, que ele escolhe uma coisa só, mas assim, eu gosto de, eu falei para o Luciano, eu não quero tocar nenhum instrumento muito bem, mas eu toco um pouquinho de piano, um pouquinho de flauta, um pouquinho de violão, e eu gosto de descobrir como funciona. E eu não quero ser uma grande música, eu só quero descobrir como funciona. E esses dias eu ganhei um violino, porque eu pedi para o Senhor, eu ganhei, e eu vi uma cena tão linda. Eu acordei, eu fiz um fone de ouvido, peguei um tutorial na internet, 26 aulas grátis de como tocar o violino. E eu acordei inspirada, falei, hoje eu vou começar as minhas 26 aulas. Aí eu gastei meia hora só para aprender a pegar a haste na mão corretamente com os dedos, e fiquei lá treinando. E aí, então, depois o próximo passo era você tocar nas cordas. O meu violino estava desafinado, mas eu falei, tudo bem, é a primeira aula. E aí eu comecei, daí falando da inclinação, e eu feliz, mas eu estava com fome de ouvido o professor. Daí meu marido abre a porta e diz, ninguém merece. Ninguém merece. Em função disso, assim, estou dando uma pausa, mas logo eu vou voltar e a gente talvez tenha um lugar mais reservado para voltar. Mas a questão é que a gente precisa saber, né, realmente aonde a gente quer chegar, aquilo que a gente quer fazer precisa ser compatível, né? A gente precisa entender isso. E uma vez unidos em aliança, a gente tem que fazer realmente a missão, né, conjunta funcionar ali bem. Então, queridas, né, as solteiras, prestem atenção nisso, os homens solteiros também, porque às vezes o caso, por exemplo, um homem, né, alguém que sonha com missões, são sonhos do coração de Deus para nós. E assim, como pessoa, a gente se sente realizado quando a gente faz aquilo, onde os nossos dons fluem, onde a gente, né, as nossas aptidões são úteis, são utilizadas. Então, é muito importante o casal entender isso, né? E a mulher, nesse lugar então, de submissão, precisa ceder. Uma das coisas que, nesse processo de orar a Deus, e eu tenho feito isso até hoje, eu não parei, porque eu quero realmente ser uma mulher segundo o coração de Deus. E eu tenho clamado, eu falo, Deus, me molda segundo essa mulher que o Senhor sonhou, eu quero ser. Né? Então, esse processo de realmente submeter é um exercício diário, porque todos os dias a gente é desafiado, né? Todos os dias, e às vezes a gente tem sensação que por mais que você fala, não, eu entendo, meu marido é o cabeça, algumas decisões a gente tem que tomar junto, e na prática, às vezes isso é complicado, porque a gente tem uma visão, às vezes, diferente, mas a Bíblia nos ensina a ter realmente eles nesse lugar de primeiro, nesse lugar de honra, e muitas vezes o que nos impede de exercermos com excelência esse lugar é uma palavrinha que eu tenho lutado muito na minha vida, que é o tal do orgulho. Né? Então, assim, quando nós entendemos que nós precisamos ser humildes no nosso dia a dia, né? Para o homem, ele vai se submeter nesse desafio de amar a mulher. Né? Porque o homem, ele tem esse lado mais rústico e, às vezes, expressar amor para esse ser tão diferente dele. Né? Eu falo que as mulheres, esse lado mariquinha das mulheres, não é fácil de lidar. Um dia o Luciano atendeu um casal, a mulher estava muito em crise porque o marido era extremamente ciumento. E ela falou assim, pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, esse homem, olha, essa dona padaria, esse homem, ele é muito ciumento, ele é inseguro, não dá, está acabando com o nosso relacionamento, eu preciso de ajuda, por favor. O Luciano pegou o cidadão, sentou com ele, gastou um bom tempo, gastou ali horas, e oraram juntos. O Luciano falou, nossa, tá feito, né? Agora esse homem vai ter uma atitude diferente, eu creio em nome de Jesus. Passou um tempo, liga a irmã, pastor. Ai, pastor, está muito difícil. Ele falou, mas não acredito. Foi tão bom aquele dia, nós pudemos ver o Senhor agindo ali, o que aconteceu? Ele falou, não, pastor, realmente, mas agora eu não estou me sentindo mais amada, meu marido não tem mais um pingo de ciúme de mim, e isso está me gerando uma insegurança. Você
Luciano ficou indignado. Luciano ficou indignado e falou assim, meu Deus, ele assim, Kelly, você precisa me ajudar. Como que uma mulher vem uma hora com esse discurso, depois vem com esse? Eu falei, querido, não está na minha alçada, não cheguei nesse nível. Vamos ligar para a pastora fulana de tal. Ela é uma mulher assim tão sábia, ela lida com mulheres, vamos ligar para ela. Nós juntos, né, fizemos esse telefonema ali perto, um do outro, assim, com o telefone. E aí a pastora atendeu, boa tarde, pastora, tudo bem? Então a gente está precisando de ajuda, eu aqui, o Luciano. E o Luciano, eu falei, vou passar aqui para ele vai contar uma situação e a gente quer a tua ajuda. Daí o Luciano pega o telefone e diz assim, então, pastor, eu preciso de ajuda porque eu não entendo as mulheres. Como que a gente faz para trabalhar? Deu uma situada na história, falei, mas como que a gente faz? Do outro lado, a resposta, uma risada. Aí o Luciano fica esperando e fala assim, pastor Luciano, que pretensão a sua querer entender as mulheres. Aí a resposta dela assim, pastor, nem a gente se entende, pastor, desiste. E nós somos esses seres, assim, é tão complexo, tão diferente, mas nós precisamos entender o nosso lugar. A palavra de Deus diz em muitos lugares, né, que nós devemos nos submeter. O Luciano leu um dos textos, e eu queria que você pudesse, né, abrir ali, só para você, caso você não tenha tido tempo de grifar, para que você possa fazer em Colossenses 3,18, né? Diz lá, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, diz lá, eu, na verdade, eu comecei como auxiliadora e cheguei no submissa, né? E então nós estamos falando de dois dos deveres. O primeiro, de nós auxiliarmos, e o segundo, de nós nos submetermos. Então, só para a gente finalizar essa parte, né? A palavra então diz que nós devemos nos submeter. Tem outros textos. 1 Pedro 3,1, né, também diz que nós devemos ser submissas ao próprio marido. Efésios 5,22, né? Então que nós possamos realmente desempenhar bem esse lugar, com um coração humilde, com um coração que entende, um coração que fica feliz realmente em entender esse lugar, né? E desempenhar bem, né? Nós realmente é um exercício de amar, assim como o homem, né? Amar, então essa mulher também ele, né, assim, se dá nessa função, porque o Luciano, às vezes a gente repite e fala assim, puxa, eu acho muito interessante que para o homem, conforme o tipo de atitude que a mulher tem, a pontuação é diferente. Para a mulher parece que é tudo igual, né? Se você dá um bombom, 1 ponto. Dá um ramalhete de flores, 1 ponto. Se você dá um carro, 1 ponto. E assim vai, né? E para o homem, né, não funciona bem assim. Mas enfim, as diferenças são tão grandes. E em tudo, a gente precisa realmente deixar o Senhor nos trabalhar e entendermos que tudo aquilo que Ele fez é bom. Tudo aquilo que Ele fez é funcional. E se nós somos fiéis na nossa parte, Ele vai ser fiel e nos abençoar e nos prosperar como família. Eu vejo que muitas mulheres que não têm os seus maridos ainda convertidos ao Senhor, rendidos ao Senhor, esse lugar de submissão fica às vezes tão difícil, porque do outro lado tem alguém que não é regido pela mesma lei, né, que rege a sua vida. Eu quero encorajar vocês, né, caso seja a sua situação, faça a sua parte. Porque um dia nós vamos estar diante, né, do Senhor e nós vamos prestar conta para a nossa vida e não vai ser conjunta. Eu não vou poder falar, olha, eu não me submeti porque do lado não tinha um homem que me amasse. E o Senhor falou que o marido tinha que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele não me amou nem perto disso, então eu me senti desobrigada. Não é assim. Cada um vai prestar conta por aquilo que lhe é pedido. E a esposa, ela deve se submeter. Eu acredito que ninguém aqui casou obrigado, cada um teve a sua opção de escolha. Então, assim, uma vez que nós escolhemos, a gente, dentro daquele lugar, vai ter que cumprir com a nossa parte. Eu sei que muitas vezes é a base de lágrimas, de muito joelho, de muita dor, mas eu creio que tem um Deus que realmente nos vê. E eu vejo assim, quantas vezes é difícil, às vezes, fazer aquilo que é certo, mas o Senhor, Ele se alegra em nós quando nós fazemos, sabe? E a palavra fala que a mulher, que é uma mulher realmente rendida ao Senhor, ela ganha o seu marido sem palavras, né? E eu tenho visto que muitas mulheres, elas tentam pregar para o marido de várias formas, mas quando elas abrem mão, né, de fazer tanto barulho e tanto empenho, elas só vivem a palavra. Esses maridos vêm bem mais rápido, né? Então, assim, pelo modo que elas tornam realmente, né, de viver. Então, que nós possamos ser assim, amém, mulheres? Mulheres humildes diante do Senhor, que aceitam esse lugar que bênção,
que aceitam essa postura que muitas vezes vai para o mundo e fala assim, mas uma mulher que não tem voz, não é isso, né? Ser submissa não é ter um capacho, ser submissa não é não ter uma opinião, mas ser submissa é ser sábia, para saber o momento de colocar a sua opinião e como, sem desrespeitar aquele homem que é especial dentro daquela estrutura, né? E você realmente tem que ensinar. E uma das coisas muito sérias que eu tenho visto é que nós temos muitas crianças sem limites dentro da igreja. Muitas crianças que vão além de não ter educação. E isso é triste, né? É triste você ver filhos de pessoas que estão dentro da igreja e aquelas crianças tão difíceis de lidar. Né? Não precisaria ser assim, porque a Bíblia é um manual também para isso, e a gente tem falhado muitas vezes como pais. Mas uma das consequências é que eu acho muito sério, é que a palavra nos mostra princípios espirituais, e quando nós ferimos, né, os princípios espirituais, nós pecamos. Quando nós pecamos, nós impedimos que as bênçãos venham para nós, e a gente sofre consequências por esses pecados. E uma das consequências, né, de uma mulher que não se submete ao seu esposo, chama-se, né, o pecado é rebelião, é levantar-se contra a autoridade. E rebelião é a atitude de alguém rebelde. Então uma mulher que não se submete, ela não é só insubmissa, ela também é rebelde. E por ferir uma cadeia, né, um princípio, ela permite que a casa dela esteja descoberta. Muitas vezes são mães que não se dá tanto, mas os filhos são rebeldes. E elas olham para os filhos e elas falam, mas eu tenho feito tanto, eu tenho lido livros, eu tenho aplicado, mas eu não consigo mudar essa situação. É porque é algo aberto, né? O reino espiritual que precisa ser consertado. A mulher precisa se arrepender muitas vezes, né? Nós precisamos, quando estamos falhando, e entrarmos nesse lugar e falar assim, perdoa-me pela minha rebelião, e consertar esse lugar, para que nós possamos ter autoridade para cobrir os nossos filhos, com um coração também sujeito à autoridade, né? Porque a mãe, pai é autoridade, o marido é autoridade. Amém, mulheres? Amém. Glória a Deus. Vocês estão aí? Vocês ainda me amam? São minhas amigas? Amém? Amém. Obrigada. Gente, eu vou falar de dois deveres assim, bem depressa, porque senão vocês vão ficar fazendo as contas do tempo, vai dar aquela agonia. E eu vou falar de dois bem rápido, porque esses não, eu creio que a gente não precisa gastar tanto tempo neles, porque eu quero gastar mais tempo depois no quarto. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, em Gênesis 2,15, se puder projetar esse texto, Gênesis 2,15, Deus estabeleceu duas funções para esse homem que já era o cabeça, que foi criado primeiro, né? Para quem depois Deus dá uma esposa que ele chama de ajudadora, que ele chama de auxiliadora. Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Eu gosto de uma outra versão que diz assim: para o guardar e o lavrar, né? A expressão guardar lá é proteger. E eu acho até interessante a Bíblia dizer isso, porque a mulher nem foi criada ainda. Desde depois de Deus ter criado ela, só estão os dois por lá, né? Adão teve essa benção assim de nem ter sogra. Estou brincando. Mais uma vez estou brincando, né, amor? Eu estou brincando. Que um dia vai ser sogra, né, moço? E não tinha ninguém ainda, mas a Bíblia diz que Deus colocou o homem para guardar o jardim, para o lavrar. Então, esse mesmo homem designado por Deus para ser o cabeça, ele recebe mais duas funções aqui muito claras. A primeira delas é de ser protetor. Guardar de quem, irmãos? Eu creio que antes de falar de qualquer proteção no nível natural, Deus estava falando de como o diabo iria tentar entrar naquela história e criar bagunça, né? E é responsabilidade do homem proteger a sua casa, proteger o seu lar, começando, querido, de uma postura espiritual. Eu quero dizer para cada marido, se você tem uma mulher que ora muito, louva a Deus por isso, mas eu quero te dizer, isso não te isenta de orar. Nós temos que ser homens de oração. Nós temos que ser homens que estendam sobre a nossa casa cobertura e proteção espiritual. Você pode dizer amém? Amém. Querido, eu louvo a Deus, porque eu tive pais que entendiam e conheciam o que era uma vida de oração. Meu pai não foi uma pessoa perfeita, ele teve os seus erros,
Mas se tem uma imagem forte, eu lembro do meu pai, além de vê-lo estudando muito a Bíblia, uma outra imagem muito forte, é o tempo que eu vi esse homem de joelho no chão, orando e clamando pelas nossas vidas. Né? Nós precisamos trazer, querido, cobertura e proteção sobre a nossa própria casa. Você pode dizer amém? Estou falando agora aos homens. Em Efésios 5:25, a gente leu que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso significa o quê? Cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. E em Efésios, no capítulo 5, no versículo 29, Efésios 5, 29, a Bíblia diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Aí ele diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então a Bíblia está mostrando que Cristo tanto cuida como alimenta a sua igreja, a própria carne. Eu creio que ali Deus deixou claro esses dois princípios para o homem. Você vai guardar o jardim e você vai lavrar. Lavrar por quê? Dele que vai vir o sustento. Eu já vou falar dessa parte do homem como provedor. Mas eu creio que a gente tem essa responsabilidade de estender proteção. Proteção não é só ter aquele cuidado, de dizer ninguém mexe com a minha mulher. Lógico que todos nós como homens, eu acredito que a gente tem essa vez de ter que guardar a mulher e os filhos. Mas a proteção, querida, ela vai muito além do aspecto natural. Eu creio que a gente tem que se proteger no aspecto emocional. A gente não deve expor um ao outro. Kelly e eu fizemos um acordo antes de casar. A gente disse: amor, sempre precisar de ajuda, nós vamos buscar. Nós não vamos ser orgulhosos de não querer abrir necessidade. Nós precisamos ter humildade de aprender com quem pode nos ensinar. Mas nós fizemos um pacto de nunca levar nossos problemas para os nossos pais. Você já viu, querido, quando duas crianças brigam, não vou nem falar da escola, vamos falar dentro da igreja. Ou isso não acontece aqui? O que acontece? Às vezes os pais entram e acabam brigando, os pais por causa do que os filhos fizeram. No dia seguinte os filhos estão amigos e os pais estão emburrados. Então, o que a gente decidiu? A gente disse: nós não vamos levar isso para os nossos pais. Porque às vezes você tem uma briga no período de anos, mas aquela imagem pode ser a maneira pela qual vão olhar. E a gente decidiu, não queria se expor. A gente decidiu, mesmo se precisasse pedir ajuda, a gente não iria expor a condição do outro, sem conversar sobre isso, sem pedir permissão. Existem muitos níveis que a gente pode falar dessa proteção emocional. Mas eu quero concentrar principalmente, além da proteção física e emocional, acima de tudo, esse aspecto espiritual. É nossa responsabilidade estender cobertura de oração. Eu me lembro de um dia, eu saí fazer uma viagem, não era tão longa, mas assim, eu saí de manhã, voltaria no fim da tarde de carro, e eu fiquei na volta, pegar aquela em casa para a gente ir junto para a igreja. Mas eu peguei um acidente na estrada, que parou a estrada, demorou muito. Eu me lembro quando eu consegui, naquela época a gente não tinha celular assim com essa facilidade, e quem tinha celular na estrada dificilmente conseguia a área. Eu lembro que eu consegui parar num posto, ligar num telefone público e dizer: amor, eu vou acabar atrasando, se você tiver como ir para a igreja eu te encontro lá. Nessa hora que eu liguei para dar essa notícia, eu descubro que aquele não estava nada bem. Ela falou: amor, ore por mim. Ela me diz no telefone, eu disse: não sei o que aconteceu, eu estava bem, ao longo do dia, de repente eu comecei a passar mal. E ela diz: eu não estou passando mal só fisicamente. Ela diz: eu estou sentindo algo terrível nas minhas emoções, espiritualmente falando. E ela começou a descrever um quadro que me deixou assim, assustado. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas aquilo não tinha nada a ver com o comportamento emocional dela. O que ela descreveu espiritualmente, eu lembro que por telefone mesmo eu comecei a orar com ela. E eu comecei não só a interceder por ela, mas eu assumi minha posição de autoridade como cabeça. Ser cabeça do lar, querido, não é só ter o privilégio de eu que mando aqui. É num momento como esse você estender proteção. E eu comecei a dar voz de ordem, de comando no reino espiritual, interceder pela minha esposa, cobri-la de oração, abençoá-la, repreender o ataque do inimigo. E o que ela experimentou
foi uma intervenção de Deus assim poderosa. Ela disse, depois que eu desliguei o telefone e deitei na cama, ela diz, eu não sei o que aconteceu. Ela diz, eu comecei a suar, né? Ela mostrou como é que estava o lençol de bois. Eu achei que era brincadeira dela. Parecia que alguém tinha jogado um balde d'água na cama, né? Ela diz, eu não sei o que aconteceu, mas ela diz, minha condição física, depois daquela oração, né, daquela suadeira, tudo mudou completamente. Ela diz, o emocional mudou. Ela diz, espiritualmente eu senti Deus descendo. E é gostoso numa hora como essa, querido, você poder exercer aquilo que é seu papel, né? Isso não é um conselho que seria bom se os maridos fizessem. É um dever que nós temos de estender proteção. Amém? Acho que eu fui bem rápido agora, né? Esqueci alguma coisa? A segunda coisa que eu quero falar dentro de Gênesis 2,15 é que Deus colocou o homem ali para cuidar, para guardar o jardim, mas a Bíblia diz também para o lavrar, né? A Bíblia diz que é do suor do rosto que o homem comeria o pão. Irmãos, trabalho é algo importante, a ponto da Bíblia dizer, se alguém não trabalha, esse também não coma. É através do trabalho que a provisão vem. E uma das responsabilidades do homem é ser o provedor da casa. Desde que me casei, a Kelly sempre esteve envolvida no trabalho. Quando a gente fala que o homem tem a responsabilidade de ser provedor, não quer dizer que é proibido a mulher trabalhar de forma alguma. Agora, não é responsabilidade da mulher ser a provedora da casa. Né? Então, quando ela estava trabalhando, o que eu entendia? Quando ela estava trabalhando, o que eu entendia? Ela está me ajudando na minha parte. Isso significa que eu devo ter um bom senso de também ajudá-la na parte dela. Para você que lembrou, eu tinha esquecido disso. Desde que a gente casou, a gente decidiu dividir tudo meio a meio. Eu falei, amor, vai ser sempre assim, tudo meio a meio. Eu sujo, você limpa, eu estrago, você conserta. Eu falei para ela, já que você me ajuda a trazer provisão, eu vou te ajudar com algumas coisas que são suas. Eu falei, a única coisa, antes de casarmos, eu fui bem claro, eu falei, a única coisa que você não pode esperar nunca me ajuda é esperar que eu passe roupa. Irmãos, se eu não perdi a conta, eu devo ter passado em 18 anos de casado, 7 camisas e 2 calças. Porque assim, foram situações extremas que ela não estava, e eu tive que pôr a mão naquela coisa terrível chamada ferro e passar roupa. Mas eu falei, no resto eu te ajudo. Então assim, ajudava ela a lavar roupa, a cozinhar, como aquele prato, massa com peixe que ela contou antes, para quem não estava, com miojo com sardinha, que eu abri a sardinha latada e cozinha o miojo dos 3 minutos. Mas eu decidi ajudá-la com tudo, eu só entrei em acordo, falei, essa é a parte que eu não dou conta de fazer. Mas teve uma época, irmãos, que me bateu uma luz, assim, uma sabedoria. Eu pensei, o importante é que ela não faça tudo, não necessariamente que eu faça a outra metade. Então contratei um empregado para fazer a minha metade, e eu sentia que eu continuava ajudando. Eu vou pegar, eu vou direito. Essa é que nem aquela versão com comentários do diretor. Essa é uma história terrível, gente. Ele insiste em contar. Assim, eu sei que ele fala, você vai contar essa história, porque ele sempre conta. Mas assim, daqui a pouco eu vou poder falar um pouquinho sobre essa questão da mulher como... Não, vou falar já. Posso falar? Vou esperar um pouquinho. Mas assim, eu sempre falo. Porque assim, ele fala isso e ele não conta o resto. Ele terceirizou, mas acabou já esse período de terceirização faz tempo. A gente tem uma diarista uma vez por semana. E ele ajuda, e é prova viva. Estende a sua mão, mostra para eles. Lavar a louça não cai a mão de um homem. Né? Ele me ajuda assim, a gente divide. Passar, cai. Ele acha, né? Mas assim, a gente tem que ter o bom senso de conseguir equilibrar as coisas. Né? Realmente, não, se a responsabilidade é do marido, mas a mulher vai ajudar no seu dever, né? O marido pode sim ajudar em algumas coisas, e isso não fere a masculinidade de um homem. Né? Então pode ajudar assim, com algumas coisas com os filhos, pode ajudar algumas coisas na casa, e vai tudo muito bem. Aliás, daqui a pouco ela vai dar um conselho muito bom a respeito disso. Mas tá bom, gente, eu estava brincando, mas é engraçado que é sempre só os homens que riem dessa brincadeira que eu fiz. É por isso que a Kelly, olhando a cara de vocês, sente a necessidade de falar algo. Deixa eu falar rápido sobre a parte de ser provedor. Alguém disse que tem uma palavra que define muito bem o casamento. É workshop.
Diz que os homens work e as mulheres shop. Se alguém não pegou o trocadilho em inglês, work é trabalho, shop é compra, né? Os homens trabalham, as mulheres compram. É dever do homem cuidar da sua mulher e da sua casa. Irmãos, algo que eu ensino para os jovens da nossa igreja é que antes de criar a mulher, Deus deu para o homem trabalho. Antes de criar a mulher, a primeira coisa que Deus deu para o homem foi trabalho. Porque Deus sabia que ia dar muito trabalho para manter, né, essa mulher. E eu digo para a moçada lá da aqui ele está dizendo, é artigo de luxo, só tem quem pode. E eu digo para a moçada lá da igreja, digo, gente, vocês têm que entender algo. O livro de Provérbios diz, prepara os teus campos, os teus trabalhos lá de fora, prepara os teus campos, os teus trabalhos lá de fora. Provérbios 24, 27, para quem estiver anotando. E a Bíblia diz assim, e depois edifica a sua casa. O conselho bíblico é, antes de edificar a sua casa, determine qual será a forma de você sustentar e suprir essa casa. Mas quando Kelly e eu casamos, a gente não tinha muita coisa. E eu vou dizer, é gostoso construir a vida junto. Mas eu tinha pelo menos condição de dizer, vou poder levar para dentro de casa e sustentar. Eu tenho uma filha, e quando eu penso nesse pesadelo de alguém querer casar com ela, né, nunca vai ter uma exigência da nossa parte que necessariamente seja alguém rico. Apesar que minha filha, quando tinha 4 anos, um dia ela fez esse comentário para a mãe. Ela disse, mãe, já estou orando por um marido rico. A prioridade. Aqui ela levou um susto, por quê? Aí ela olhou para a mãe e disse, que esse negócio de ir no shopping, ficar só olhando as coisas como você faz, vai comigo. É muito forte. É muito forte. Irmãos, eu tenho tido um trabalho que meu futuro genro vai ter que ser muito grato a Deus, né, por todo esse discipulado, essa preparação que a gente vem fazendo. Mas sabe o que eu digo? A gente não espera que seja alguém rico, né? Agora, eu digo para os jovens da igreja, se você planeja tirar um almoço do aconchego do lar, você tem que dar o mínimo de condição. Olha aí, Maria, dá glória. Né? Sabe por quê? A Bíblia diz assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher. A pessoa que não tem condição de manter a sua casa, ela continua conectada com os pais, dependendo dos pais. E deixa eu dizer uma coisa para você, não importa quanto dinheiro seus pais têm, isso é antibíblico. O camarada tem que cortar o cordão umbilical. Ele tem que criar a sua própria condição de manter a sua casa. Então não vou exigir que esse futuro genro seja rico, mas se tem uma coisa que ele vai ter que fazer é trabalhar. Né? Não importa se vai trabalhar dentro, né, do reino de Deus, do ministério tempo integral, se vai ser, né, com alguma outra direção vocativa, mas ele vai ter que trabalhar. E essa visão de ser provedor, ela envolve desde essa consciência, né, de que ele de fato tem que suprir até aquilo que nós falamos ontem. Se alguém não cuida dos seus, a Bíblia diz, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Né? Então tem muita gente, querido, negligenciando o cuidado lá. Alguns, porque realmente não... Sabe, querido, não estou falando de uma crise que muita gente já passou. Há momentos de transição na vida. Às vezes é um negócio que não deu certo, não é um negócio que quebrou, em vez de prosperar. Né? É alguém que durante um tempo está desempregado. Não é dessas coisas que estou falando de negligência. Né? Tem pessoas que não dão atenção a isso, e esse é um dever e uma responsabilidade muito séria. Outros são aqueles pais que às vezes o cara consegue botar a roda de 10 mil reais no carro e os dentes do filho estão podres. Né? Depois ele alega que não tem dinheiro no dentista. Né? Tem gente que não é que o recurso não entra, alguns não estão fazendo como deveria. E a gente tem a responsabilidade, um bom senso de cuidar e lidar muito bem nessas duas áreas. O esposo vai falar um pouco do papel da mulher como administradora do lar. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, que ele diz, é responsabilidade do homem ganhar dinheiro e da mulher economizar. Eu já pensava nisso. Mas essa parceria é muito interessante. Eu quero que a Kelly fale um pouco sobre o dever da mulher de ser administradora do lar. E aqui vocês pudessem abrir a palavra em Provérbios 31, 27. A palavra diz assim, falando sobre a mulher virtuosa, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Né? Então a mulher
administradora do lar, né? Uma dos deveres, uma responsabilidade. É uma mulher corajosa, uma mulher trabalhadora, né? E uma das funções que nós temos nessa questão dos deveres, a parte de organizar a casa, né? O bom andamento da casa cabe à esposa, cabe à mulher, né? Então o homem ele pode se interagir, ajudar, mas a responsabilidade é da mulher. Ser boa dona de casa não é algo que nasce com a gente aprende, né? Então assim, muitas vezes a gente tem bons exemplos dentro da nossa casa, a gente cresce com mães que são referenciais nisso, outras vezes a gente não tem um referencial tão consistente, né? E às vezes a gente pode aprender de outras formas como alcançar esse lugar. A casa é como uma empresa, né? Às vezes a gente olha para as mulheres e as mulheres ainda não descobriram que na verdade o trabalho de casa não é um trabalho fácil, é um trabalho repetitivo, é cansativo. Muitas vezes, né, quando a gente trabalha fora, no final do mês você pode ter se dado, mas você pega aquele envelope, aquele cheque, né, ou depósito, você vai comprovar e você tem aquela recompensa. Mas dentro de casa, muitas vezes passam dias e às vezes assim, você muda o produto para ver se alguém repara que o chão está mais brilhante, ninguém vê. Né? Você põe um amaciante novo e você sente e fala, todo mundo vai falar que está uma delícia e ninguém percebeu. Então, às vezes, esse reclame, apesar de ser um trabalho tão puxado, às vezes não acontece. Né? E às vezes tem muitas mulheres que ficam frustradas dentro da sua casa fazendo esse trabalho. Mas, realmente, esse bom andamento cabe a nós. Né? Quando algumas mulheres têm a oportunidade de ser ajudantes, glória a Deus por isso, muito bom. Mas quando não tem, é sua responsabilidade. A casa precisa funcionar bem. Né? Então, muitas vezes, para caber tantas coisas, tem mulheres que têm jornada dupla, tem algumas que têm tripla, são tantas responsabilidades, mas ainda assim, você precisa atender bem a tua casa. Né? Então, ser uma boa ajudadora, né? Ser a administradora da casa, é algo que nos cabe, e eu acho muito interessante o texto que nós vemos, que a Bíblia diz assim, que nós vemos no Provérbios 31, 27, que a mulher ela não come o pão da preguiça. Eu não sei se todo mundo tem a mesma admiração para o pão. Eu amo comer pão. Né? E a Bíblia fala de vários pratos, assim, nas suas histórias, falam, por que não um guisado de lentilha? Né? Eu penso assim, tudo bem que na hora da fome, um guisado de lentilha vai bem, mas aqui não fala assim, ela não come um guisado de lentilhas, ela fala assim, ela não come do pão da preguiça. Né? Porque o pão é algo tentador. Em todos os lugares que eu chego, né, nós temos viajado bastante, às vezes as comidas são tão diferentes e os temperos são tão diferentes, mas quando aparece o pão, graças a Deus, pode até ser diferente, mas é comível. Em todos os lugares que eu chego eu gosto. Né? Às vezes é achatado, às vezes é fino, às vezes é branco, às vezes escuro, às vezes tem semente, não tem, tudo bem, vai sempre bem. Né? E a palavra fala que não pode comer o pão da preguiça. Para mim é realmente uma figura que fala, olha, é tentador muitas vezes. Eu conheço uma história que eu já ri bastante com ela, né, que fala de uma mulher que ela tinha muita preguiça para levantar da cama de manhã. O marido saía cedo para trabalhar e ele tinha um sonho de poder, eventualmente, nem que não fosse todo dia, mas eventualmente tomar um café ali colocado pela esposa, com carinho, com cuidado. Mas aquela mulher era incapacitada, não conseguia levantar. E um dia aquele homem levanta tão indignado, porque eventualmente ele falava do coração dele, ele falava, olha, eu queria tanto que você, depois você volta a dormir, mas levante, faça esse café. E ela falava, não consigo, é difícil, não posso. Um dia esse homem, né, aprendendo sobre batalha espiritual, o poder da oração, ele levanta e fala, vou repreender isso na vida dessa mulher. E ele começa a amarrar o diabo, amarrado, eu repreendo cão da vida da minha mulher, e o diabo dá um cutucão do lado e fala, olha cara, mentira dessa, eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive eu estou admirada de ver uma mulher tão preguiçosa, me deixa do lado de fora. Isso daí é a responsabilidade dela, eu estou de fora, né? Deixa eu quieto. Então muitas vezes o caso é esse, porque a preguiça, né, é algo que muitas vezes parece mais fácil. E a gente precisa vencer isso. A palavra de Deus diz que essa mulher ela não vai ceder. Né? Muitas vezes eu vejo mulheres, e eu tenho aprendido no Senhor a ser uma mulher que levanta cedo. Eu gosto tanto de dormir, gente. Eu gosto tanto de dormir, mas eu levanto diariamente às 6h15 da manhã. E não importa o horário que eu vou deitar, eu tenho visto que foi a única forma que eu consegui fazer caber a todas as coisas que eu tenho no meu dia a dia para poder vencer com êxito. Né? Eu tenho declarado sobre mim, Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com águas, correrão, não se cansarão. E eu tenho visto a graça de Deus na minha vida. Assim. Então, realmente, eu vejo que isso é um desafio para nós.
Né? Porque muitas vezes a gente tem a casa toda bagunçada. Eu tenho assim uma alegria quando eu entro na casa de alguém, né? Que a casa cheira comfort, assim. É uma delícia. A minha mãe é uma mulher exímia, dona de casa, mas ela tinha um pouco de frustração nesse papel. E apesar de fazer muito bem, a minha mãe é aquela mulher assim, multifunções. Ela sabe fazer tantas coisas, ela sabe costurar, ela sabe cozinhar, ela sabe bordar, ela sabe, mas ela fazia todas essas coisas bem. Ela desempenhou muito bem o papel dela, mas ela falava assim: Kelly, você vai estudar. Você vai fazer coisas diferentes. Os sonhos que ela não alcançou, ela projetava sobre mim e falava assim: vai. Então, ela nem gastou muito tempo me ensinando a fazer coisas na casa, que ela achava que isso não traz, que eu tinha potencial para ser mais uma profissional, e isso, aquilo. Ela falava: não, estude. E eu realmente estudei muito, eu gosto de estudar, sempre gostei. Então eu estudava, fiz no segundo grau 2 colégios simultaneamente, eu estudava tudo que eu podia e eu me dediquei muito. Eu me lembro que quando casei ontem, falei com 19 anos, bastante nova, eu ligava para minha mãe, morava a 700 quilômetros, eu falava: mãe, como eu faço feijão? Eu não sabia fazer. Ligava para minha avó: eu queria fazer aquela prática, ela dava receita, eu gastei telefone bastante, né, mãe? Mas valia a pena, isso é gostoso, né, depois. Mas eu não sabia fazer. Só que uma coisa que eu aprendi é que a gente pode aprender, né? E assim, no começo eu limpava minha casa ficava cheirando ruim. Eu falava: gente, não é possível, eu passei pano, tirei pó, eu fiz tudo o que precisava. E não tá igual a minha mãe fazia, assim, parece que eu limpava. Então eu fui começando, eu ligava: mãe, que produto que você usa? Ia na casa de alguém da igreja e eu via que estava assim, eu falava: ai, querida, sua casa está tão bem limpa. Quem limpou? Eu. Como que você faz? Como que você começa? Que horas você faz? Com que produto? De que jeito? E isso é algo tão louvável, uma mulher que sabe cuidar da sua casa. Eu tenho uma tia que é uma tia muito próspera, ela tem realmente muitas funcionárias, muitas ajudantes, mas eventualmente você chega na casa dela e você pega ela lá de havaianas e de assim, fazendo faxina e ensinando quem está chegando, e ela sabe fazer. Eu fiz um dos meus cursos, assim, muitos estudos, eu fiz um curso chamado Técnica em Edificações, né? E na verdade tem um nome tão bonito o curso, mas na verdade é aprender a ser pedreiro. Você aprende a fazer chão, fazer instalação hidráulica, instalação elétrica, essa minha formação. E eu tinha um professor que ele punha a gente dentro de um barracão gigante e falava: agora pega o tijolo, vamos acertar o ponto aí da argamassa. E a gente mexia com cimento, e ele falava: porque vocês um dia vão ser um técnico, vocês vão chegar numa obra, vocês vão ter que bater o olho e saber se está certo ou está errado. E ele falava assim: só sabe quem sabe fazer. Então, ainda que se Deus te prosperar, minha irmã, e um dia você poder ter uma ajudante, glória a Deus, né? Hoje tem uma senhora que vai uma vez por semana, eu oro pela saúde dela, eu oro para que ela sempre esteja feliz, né? Para que ela possa me ajudar. E é uma bênção tê-la uma vez na minha casa. Mas o dia tem 7 dias na semana, né? A semana tem 7 dias, os outros 6, lerê, né? E bom que bom. Ele comentou uma, agora ela tem 2. Meu marido tá me lembrando, ele que paga. Obrigada, meu. Pela metade sua, porque ele falou que terceirizava a parte dele, ele que paga. Eu faço questão. Então é uma bênção, mas a gente precisa saber fazer, né? Então é um exercício que é bonito. Hoje em dia tem aquela contação, a mulher que fica em casa, quando você fala: eu sou uma dona do lar, eu sou dona de casa, eu cuido da casa. Ela fala: coitada. Gente, eu tenho descoberto uma alegria de cuidar ainda em casa. Sabe, eu gosto de descobrir receitas e fazer comida gostosa. E eu capricho tanto que eles até elogiam, gente. Eles elogiam. Eu vi você falando: hoje eu consegui. Eu fico esperando. Às vezes eles não falam, eu pergunto: vocês gostaram? Eu não consigo me esperar. Mas normalmente eu falo assim: hoje vamos reparar. Eu arrumo o quarto dos meus filhos. E às vezes eu ponho uma coisa bem diferente só para ganhar um elogio. Que coisa. Eu assim, falando: hoje eles vão ver. Isso aqui eu vou fazer uma coisa muito legal. E aí eu faço. Mas Deus tem assim, me ensinado essa questão que faz parte do papel da mulher. Não tem para onde correr. Sabe? A gente precisa desenvolver essa aptidão de administrarmos as nossas casas. Né? Isso, algumas vão fazer melhor isso ou aquilo. É verdade que nem todo mundo pode ser um chefe de sucesso, nem todo mundo tem todos os talentos necessários, mas para fazer o básico é totalmente possível. Né? Você pregar um botão, você costurar um rasgo do uniforme do seu filho, você fazer... São coisas que são básicas, a gente tem que aprender e a gente tem que poder fazer, né? E tem que fazer essas coisas funcionarem. E eu tenho falado para jovens da igreja: isso é bonito. É bonito saber uma mulher, saber você ver uma mulher, isso é louvável. Uma mulher que sabe que os seus
todos da sua casa se vestem de uma forma assim bonita, a roupa está sempre em ordem, né? As roupas estão tudo torto, tudo rasgado, tudo furado, tudo de qualquer jeito, né? Tudo mal lavado, manchado, é bonito, né? E a palavra fala que as mulheres precisam cuidar do bom andamento então, das suas casas, né? Então isso é algo que nós precisamos nos dedicar. Cada um tem realmente o seu papel. Quando a mulher está ausente porque trabalha, né? E hoje em dia eu vejo muitas mulheres que elas, às vezes, o que elas recebem no salário, elas pagam para a empregada. Né? Então, elas não têm nem lucro. Às vezes ficam devendo um pouquinho ainda para poder pagar um ajudante. Né? E eu vejo que essa troca, ela custa mais caro do que só aquele dinheiro que vai embora. Porque uma mãe dentro da casa, né? Principalmente se tem filhos, faz toda a diferença. Eu me lembro que quando meu filho nasceu, nós estávamos no ministério, nós pastoreávamos, nós não tínhamos assim, um salário tão expressivo. E eu vim de uma família simples, assim, e eu queria dar para os meus filhos coisas que eu não tinha tido. E eu lembro assim que como, né, ontem eu contei que a minha profissão é de quem vem enriquecer mesmo, eu sou professora, pedagoga, né? E eu trabalhando fora, mas eu pensei, agora o Israel nasceu, eu tinha esperado alguns dias, ia fazer já um aninho, e eu trabalhava até o momento que ele nasceu, então eu estava decidindo se eu tinha dado uma pausa, mas eu falei, acho que agora eu vou voltar. E eu estava com o meu coração na mão de olhar para aquele bebê e falar, mas era meio período, mas eu falava, mas eu cuido dele, ele tem os horários, ele tem a rotina, e eu não queria, né, atrapalhar isso, mas eu também queria poder trabalhar e ter a parte da realização pessoal, de estar naquele ambiente, no final do mês, receber aquele envelope, não tão cheio assim, mas tudo bem, era legal. E eu estava realmente num dilema. Eu lembro que eu conversei com uma senhora da igreja e falei assim, eu estou tão em dúvida, eu não sei se eu volto, não sei se eu fico em casa cuidando de Israel, o que eu faço. Ela falou, mas por que você quer voltar? Me fala, qual é a tua motivação? Eu falei, é porque eu quero comprar calça jeans da Tigo, que na época eu morava no interior do Paraná, era o máximo, né? A marca, assim, até hoje é caro, mas assim, tinha umas lojas bem diferentes assim, eu quero que meu filho vista como mais bonito, o sapatinho da Clean. Eu quero comprar, gente, o filho tem 15 anos, talvez eu esteja por fora já de moda bebê, mas era na época assim, o que lá no interior do Paraná era o ó, de chique. E eu queria que ele pudesse ter os melhores brinquedos, eu queria que ele pudesse ter tudo de bom. E eu falei pra ela, então eu lembro que foi ridícula a minha resposta a essa, que eu queria comprar a calça jeans da Tigo e o sapatinho da Glee. E ela falou assim, olha, eu posso, então você recebe meu conselho? Eu falei, eu estou te perguntando por isso. Você é uma senhora bem-sucedida com a educação dos seus filhos, e eu quero aprender. E ela disse, olha, quando seu filho for um homem, ele não vai lembrar se com 1 ano de idade ele usou calça jeans da Clean ou não. A Tigo tem o sapato da Clean. Mas se você esteve presente, vai fazer toda a diferença. E aí, toma, Lô, o que você faz depois de uma resposta dessa, né? Então, eu falei, muito obrigada. Eu lembro que eu só voltei a trabalhar no momento que foi possível levá-lo comigo. Então, na mesma escola de educação infantil que eu trabalhava, ele estava junto, nós íamos e voltávamos, ele já estava podendo interagir um pouquinho mais. E foi bênção poder ter esse entendimento, né? Que nada substituiria o fato de eu estar perto, de eu estar presente. Eu sei que cada contexto é um contexto, às vezes realmente é necessário a mulher sair, às vezes é uma questão, não é de capricho, é uma questão de sobrevivência, mas a verdade é que muitas mulheres, elas têm saído por uma questão de preencher essa lacuna, de ter esse valor, né, essa resposta que um ambiente de trabalho dá. Então, assim, eu não quero falar aqui, né, deixa eu deixar bem claro, que as mulheres não podem trabalhar. Logicamente as mulheres podem trabalhar, que as mulheres não podem negligenciar aquilo que lhe cabe, é o papel de mãe, o papel de ajudadora dentro da casa, assim como o homem tem a responsabilidade dele, a mulher também. Então a gente tem que colocar bem na ponta do lápis o que é a real motivação. Né? Porque às vezes a mulher fala, não, eu quero estar em casa, eu quero sair trabalhar porque lavar a roupa, ninguém merece. Eu tenho faculdade, eu vou ficar lá no tanque, esfregando meia, chulezenta, né? Tipo, como se fosse um rebaixar, assim. Não pode ser. E na verdade é algo muito mais nobre que isso, porque não consiste só em você estar no tanque ou você estar com o rodo na mão, mas é você estar tocando vidas, é você estar amando pessoas, é você estar transmitindo valores. Né? Hoje eu vejo assim, eu tenho os nossos filhos crescidos e nós temos nos alegrado tanto nos nossos filhos. Né? Nós temos nos alegrado acima disso, o nosso filho agora com 15 anos, né? Os pais orgulhosos, agora a mãe orgulhosa falando assim. Algumas semanas atrás, ele acabou de retornar de Milão e foi convidado para pregar para um acampamento de 300 jovens. Né? E a gente estava assim, uau!
Ministra, mas eu vejo nos nossos filhos, eles puderam receber, porque nós pudemos estar perto, marcando, e não tem nenhum valor, sabe? Realmente nenhuma calça, nenhuma marca, nenhum brinquedo, nada, né? Valeria mais do que estar perto e tocando e ensinando na prática aquilo que é importante. Né? Então, assim, pode, não estou falando contra, mas realmente tem que colocar, né, fazer o levantamento dos prós e dos contras e estar em acordo, né, com o esposo. Lá em Tito, no capítulo 2, versículos 3 a 5, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, então a gente só está conversando, tá? Diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Repetindo, boas donas de casa. Repetindo mais uma vez, boas donas de casa. Bondosas, sujeitas ao marido. E agora a parte bem séria desse texto, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, assim, o nosso comportamento, o texto é Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. E no final, então, onde diz que para que a palavra não seja difamada, o que nós estamos falando? Quando nós, como mulheres, negligenciamos, né, todas as tarefas que nos cabem, as nossas responsabilidades. Você já viu que quando uma pessoa não é cristã, quando ela não ama Deus, tudo bem o que ela faz, mas pisa um crente, né, assim, escorrega em alguma coisa, todo mundo fala, porque aquela pessoa, aquele crente, olha lá, o crente fez. Então, assim, quando as mulheres crentes não são boas mães na escola, eles falam, e eu trabalhei em escola não cristã, era assim, todo mundo fazia muito pesado. Quando um filho de crente fazia, eu falava, gente, é demais. A gente é luz mesmo, a gente está em evidência mesmo, a gente não passa despercebido mesmo. Porque nem falar, olha lá, olha o filho lá daquela crente, não fez tarefa, ficou na igreja, não fez tarefa. Eu falava, misericórdia. Eu falava, depois às vezes eu chamava as irmãs e falava, querida, não deixe seu filho sem fazer, faça tudo certo com seu filho, ensine. Porque todo mundo está de olho em você é crente, tá? Bom testemunho. E a palavra fala que quando nós não fazemos, então a palavra de Deus é difamada. Isso é algo muito sério, porque nós queremos que a palavra de Deus seja bem falada, né? Nós queremos ser testemunho dessa palavra em ação. Então nós precisamos desempenhar. E só para finalizar a minha parte, se você quer já eu quero falar sobre a parte financeira. A palavra fala, né, que nós, como administradoras do lar, cabe também essa questão de nós ajudarmos a usar aquilo que nós temos de uma forma sábia, uma boa mordomia. Tem muitas mulheres, e eu tenho trabalhado assim com mulheres, e tenho visto que isso é uma verdade, que não sabem trabalhar com dinheiro. Elas não entendem que a gente só pode gastar o que tem. Elas não... E elas às vezes acham que nem aquela criança que tem aquela visão bem assim inocente, assim, você fala assim, filha, não tenho dinheiro, mas paga com cheque. Não tem dinheiro, paga com cartão. Né? E aí a criança às vezes não entende que pagar com cartão também, você precisa também ter, e é a mesma coisa. E tem muita mulher que ela também é criança, fala assim, mas paga com cartão. Ela não entende que a fatura vai chegar, né? Ela não entende um pouquinho. Então, assim, eu tenho encorajado mulheres, né? Você que não tem o hábito de fazer planilha, né? De saber assim, quanto ganhamos, quanto nós damos de dízimo, quanto nós pagamos de aluguel, de prestação, quanto nós pagamos. E o mês tem que fechar, né? Sem estar vermelho ou negativo. Isso, gente, é uma bênção, porque a TPM da mulher é aquela coisa assim que a mulher tem que se converter bastante para, né, ficar bem. Mas a TPM do homem é esse período de pagar contas, sabe? Ele fica irritado, fica nervoso. E às vezes a mulher, ela não entende. TPP, tensão pré-pagamento. Que não sabe se vai dar o dinheiro, não sabe se vai... Então, assim, quando a mulher, ela entende que isso, para que a família prospere, a mulher tem que ter esse entendimento. Né? Tem que despertar também para isso. E tem muitos casais que conversam um pouco, mas a gente está crescendo no Senhor e a gente vai aprendendo, a gente vai aperfeiçoando a nossa capacidade de comunicar, de expressar, né, de ajustar. E uma das coisas que é bem importante, né, para a família ter ajuste é essa questão financeira, de ensinar os filhos como funciona
e também como o casal poder trabalhar juntos para que possam prosperar. Esses dias, um tempo atrás, esses dias significa às vezes 3 anos também. Eu sou meio com conta de dias, mas um tempo atrás eu vi uma reportagem que me chamou a atenção. Era no jornal Hoje e estava mostrando algumas pessoas que com salários mínimos, né, do valor, né, do país, assim, conseguiram comprar imóveis, conseguiram prosperar e estavam falando como que algumas famílias, mesmo recebendo tão pouco, conseguiam resultados tão bons. E aí estavam entrevistando essas pessoas e eu me lembro de uma dona de casa, né, que ela trabalhava como doméstica assim, e ganhava muito pouco, mas ela estava muito feliz lavando a calçada do seu sobrado, né, e o total de metros quadrados eu acho que era 250 metros quadrados. E ela tinha comprado trabalhando sozinha, porque ela era mãe, sem, né, não tinha o marido por perto, e ela sozinha criou 4 filhos. Quase. E tinha comprado aquele imóvel como fruto do seu trabalho. Ela aprendeu a pegar aquele dinheiro e fazer crescer o dinheiro, e além de economizar. Então a gente vê pessoas que conseguem fazer muito, porque conseguem realmente guardar, e isso é uma coisa também muito importante nessa função, nesse aspecto da mulher que administra bem o seu lar. Amém? Gente, nós tínhamos feito um plano de encerrar essa parte dos deveres nessa primeira reunião, para depois na segunda a gente entrar no ritmo culto mesmo, e pregação, mas tem uma parte que está faltando, tanto eu como a Kelly falar, que diz respeito ao homem amar a esposa amar o marido, e dentro dessa parte de amar, nós queremos incluir a parte da vida íntima, e eu acho que não vai ser bom a gente fazer isso correndo e atropelado só para terminar na primeira sessão. Felipe me deu essa boa sugestão de talvez a gente dar um intervalo, e depois antes de entrar na palavra final, talvez mexer só nesse ponto, para não ficar corrido demais, e já fazer a propaganda do que nós vamos falar para vocês voltarem. Tipo cena dos próximos capítulos, né? E então é com você. Não, você começa. Você falou que você vai falar? Falar de muito amor. Daqui a pouco, então, presta atenção que nós vamos fazer. Você já luz para mim rapidinho aí. Nós estamos com uma mesa aqui fora.